Muito bem, vamos lá, dando continuidade aqui às nossas aulas sobre os desafios, né, da fé cristã no mundo pós-moderno. Hoje nós queremos falar sobre a atuação maligna no mundo pós-moderno. Vamos ler aqui duas passagens, né, que se encontram na epístola de 1 João. Primeiramente, 1 João 2, 15 a 17, que diz assim: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João 5,19 já diz assim: Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Então é sobre isso, sobre essa temática, sobre essa questão que nós vamos estar tratando aqui, né? Sobre como a influência, né? Como é essa influência maligna no mundo pós-moderno. De alguma forma, o mundo pós-moderno ele está sob uma influência maligna. Mas como é que isso funciona? Como é que isso acontece? Como é que o diabo tem agido, então, nesse tempo pós-moderno, nesse tempo de pós-modernidade? Segundo as Sagradas Escrituras, todo o sistema mundano está no maligno. O mundo jaz no maligno, 1 João 5,19, que a gente acabou de ler. E ele é chamado na Bíblia de o Deus deste século, né? O diabo, que cega o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. 2 Coríntios 4, versículo 4 diz isso. Entretanto, as estratégias malignas têm se modificado de tempos em tempos, e especificamente no período pós-moderno. Estão atreladas aos sistemas políticos, sociais, filosóficos e linguísticos. A atuação maligna na pós-modernidade que nós estamos vivendo diferencia-se da forma violenta como os cristãos do período greco-romano foram perseguidos ou da atroz Inquisição. As estratégias estão mais sutis, olha só, difíceis de serem detectadas e não pretendem aniquilar o cristianismo, mas impedir o seu avanço, atenuar a sua mensagem e enfraquecer a identidade cristã. A mentira está disfarçada de verdade, a verdade está constantemente sob suspeita, os valores morais bíblicos estão perdendo espaço para uma nova moralidade hedonista e egocêntrica. Contudo, não se trata de mera ação humana, mas de nova roupagem para velhos pecados sob a batuta da antiga serpente. E é interessante que a gente falava, quando a gente pensa em perseguição ao Evangelho, nós olhamos para os dias, né, do Império Romano e nós vemos aquela perseguição feroz, atroz, né, ali dentro do Coliseu Romano, onde os cristãos eram despedaçados e tal. E veja, hoje há uma perseguição ao cristianismo, não da maneira como havia naqueles tempos, né? Hoje a questão é mais na área do pensamento, é na área do pensar, é na área da filosofia, é na área da maneira, né, como as pessoas entendem as coisas hoje em dia, né? Hoje a perseguição é em relação à verdade. O que é a verdade, né? As pessoas hoje têm uma concepção de verdade que não é aquela concepção de verdade à luz da palavra de Deus, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Hoje a verdade é relativa, ok? Então a gente tem que estar atento ao que está acontecendo nesse mundo pós-moderno no qual nós estamos vivendo, para que nós também não venhamos a estar sob a influência que prevalece nesses dias. Então, quando a gente fala de mundanismo, vamos ver aqui o mundanismo na política, o mundanismo na religião, o mundanismo na mídia, o mundanismo na ciência, o mundanismo na filosofia, o mundanismo na ética. Qual, por exemplo, seriam as manifestações do mundanismo na política? Corrupção, legalização de leis anticristãs, né? A gente tem referências bíblicas que comprovam isso no livro do profeta Daniel, o livro de Esther, né? Na religião, nós temos mundanismo na religião, né? Através do sincretismo religioso, esse pluralismo religioso, né? A angiolatria e outras práticas ditas espirituais que estão hoje ganhando bojo de
de espiritualidade, de peso religioso, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, porque nem tudo que é religioso ou que é chamado de espiritual é de fato espiritual. Então nós temos mundanismo em várias esferas da sociedade e de alguma forma isso também acaba nos afetando. Na mídia, por exemplo, nós temos a ridicularização da fé cristã, nós temos, né, a disseminação de práticas sexuais, né, que a palavra de Deus não aprova, né? Nós temos a estética acima da essência, né? Na ciência nós temos a questão do materialismo, do evolucionismo, e tudo isso, né, são manifestações do mundanismo. Né? E querendo ou não, essas manifestações do mundanismo têm ali o toque sutil das trevas, né? Bom, alguns aspectos da atuação maligna no pós-modernismo. O papel dos formadores de opinião. Hoje o que não faltam são pessoas formadoras de opinião, e nem sempre esses formadores de opinião eles estão comprometidos com a verdade bíblica, mas na maioria das vezes não estão. E até mesmo há formadores de opinião evangélicos que não necessariamente estão de acordo com as verdades bíblicas, naquilo que opinam, naquilo que falam. Segundo, aqui nós temos a influência dos que detêm o poder, né? Os que detêm o poder, querendo ou não, eles têm, como já diz a frase aqui, eles detêm o poder. E se detêm o poder, eles acabam fazendo coisas que querem fazer, sem que necessariamente essas coisas estejam de acordo com a vontade de Deus. Nós temos também as sutilezas, né, nas mudanças de legislação. Desde de tempos antigos a gente vê que muitas das vezes o inimigo ele atua mudando leis para que favoreça os seus preceitos, as suas vontades. Então as leis elas acabam sendo manipuladas de alguma maneira, né, para de alguma forma contribuir com os planos das trevas, né? Bom, nós temos também a questão da sutileza da tolerância religiosa. Disse que há uma tolerância religiosa, disse que há uma tolerância, disse que há um respeito à religião, no caso ao cristianismo, mas será que há mesmo? Não é? Será que há mesmo? Será que essa tolerância religiosa é de fato real? Então é para a gente pensar, para você analisar. A fé cristã, de fato, com os seus valores, com os seus princípios, ela é realmente tolerada? Ela é realmente respeitada nesse mundo pós-moderno? Pense sobre isso. Nós temos a questão do Estado laico. Vivemos realmente um Estado laico sem influências religiosas, sem a influência da religião? De fato, o Estado realmente é laico? A aniquilação dos valores morais nas programações dos meios de comunicação, já de tempos antigos, né? Nós vemos que as programações das TVs e da internet e dos vários meios de comunicação, eles não estão de fato preocupados com valores morais, com valores bíblicos. Os valores expressados nessas programações não são valores pautados na palavra de Deus, na verdade bíblica. E outra coisa, a indução consentida à desestruturação da família. A família é a base da sociedade, mas cada dia que passa há preceitos, há ideias, há pensamentos cujo objetivo é desestruturar as bases da família, é desestruturar a família, né? Nos moldes bíblicos, por assim dizer, né? Bom, mas diante de tudo isso, diante de todas essas questões, como a gente pode permanecer firme, né, diante dos ataques malignos no mundo pós-moderno? Que o mundo pós-moderno tem ali uma influência maligna, tem, mas como é que a gente permanece firme em Deus, na nossa fé, diante desses ataques? Primeiramente, moldando o nosso caráter ao caráter de Cristo, né? Moldando o nosso caráter ao caráter de Cristo, né? Então o que eu faço diante desse conflito entre o que cremos, entre o que a gente acredita, entre o que a gente crê e o sistema mundano, pós-moderno, atuante, né, nesse tempo que a gente está vivendo? Como é que a gente pode agir? Qual é a forma da gente agir? Primeiramente, não se acomodando, né? Não se acomodando. É a concordância com o veredito, deixa tudo como está para ver como é que fica. A gente não tem que se acomodar, a gente tem que pensar, analisar o que está acontecendo diante dos nossos olhos. Temos que ter uma postura de assimilação, né? Ter cuidado com essa questão da assimilação, né?
quando, ao invés de influenciarmos, somos influenciados e assimilamos o destrutivo relativismo do pós-modernismo, isto é, adotamos os padrões pecaminosos que regem socialmente o mundo. Então a gente assimila, a gente aceita para nós, a gente adapta para nós esses conceitos. E detalhe, aqui na verdade é para a gente optar por 3 caminhos. Diante do que a gente tem visto, a gente se acomoda ao que está sendo passado, ao que está sendo pensado nesse tempo pós-moderno, a gente se acomoda. Segundo, a gente assimila, ou seja, a gente aceita, a gente se adapta a essa visão pós-moderna, a gente se acomoda com isso, a gente aceita, a gente traz para nós esses padrões, né, pós-modernos, né, que afetam o exercício da nossa fé em Cristo. Ou terceiro, a gente tem uma postura de inconformação com base no que diz lá em Romanos 12:2, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Precisamos permanecer convictos e firmes na nossa fé em Cristo, consciente de que temos um papel a cumprir no reino de Deus, em obediência ao mandado do Senhor, né, conforme Marcos 16, 15, 18, Mateus 28, 18, 20, nós temos que ir pregar o Evangelho, né, ainda que venhamos a ser hostilizados, ridicularizados. Então, a nossa primeira postura é essa, é moldar-nos ao caráter de Cristo, fazendo a escolha entre sermos acomodados, nos tornarmos assimiladores dos valores pós-modernos ou termos uma postura de inconformação com o que está sendo trazido nesse tempo de pós-modernismo. E segundo, nós podemos também nos estimular, né, estimular vocações cristãs para a vida pública, ou seja, nos colocar de fato como sal na terra, né, como luz no mundo. Nós temos que deixar clara a nossa vocação cristã, a nossa vocação de chamados por quem? Por Deus, a nossa vocação de pessoas que foram colocadas neste mundo para fazer a diferença. E como diz lá em Malaquias, outra vez vereis a diferença entre o justo e o injusto. Nós temos que dar valor a essa vocação, a esse chamado que nós recebemos de Deus, ok? Nós temos que fazer valer a nossa vocação, a nossa eleição, nós temos que fazer valer a nossa escolha da parte de Deus para servi-lo, para fazer a sua vontade. Então, no mundo público, nós temos que fazer valer a nossa vocação de cristãos, de servos de Deus. E terceiro, para finalizar aqui, como a gente pode se manter firme diante dos ataques malignos no mundo pós-moderno, nós podemos fazer isso mantendo padrões bíblicos de vida e testemunho. Existem padrões que não são bíblicos, existem padrões de vida e testemunho que não são pautados na verdade bíblica, ok? Que são pautados em valores pós-modernos. Mas existem padrões bíblicos de vida e testemunho, né? E quais são esses padrões, né? Cada decisão de um cristão deve ser tomada sempre à luz dos princípios imutáveis da palavra de Deus. Que as nossas tarefas e atividades de cada dia sejam primeiramente submetidas à vontade de Deus, ao soberano Senhor da nossa vida, o nosso Senhor Jesus, embora isso pareça vulgar para as mentes materialistas. Para muita gente vai parecer bobeira da nossa parte, a gente se preocupar em manter-nos fiéis aos padrões, aos princípios que o nosso Senhor Jesus Cristo trouxe através da sua palavra para a vida de cada um de nós. Valendo lembrar que está escrito lá em 1 João 2,17, né? E o mundo passa, porque tudo que o mundo prioriza, valoriza, passa, né? A mensagem mundana passa. Ela vai passar, é passageira, ela vai passar. Aquilo que o mundo apregoa passa. A concupiscência, os desejos do mundo, as vontades do mundo passam. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Nós fomos chamados para fazer a vontade de Deus nesse mundo. Você foi chamado para fazer a vontade de Deus nesse mundo. Então não se renda, ok? As influências malignas nesse mundo pós-moderno. Mantenha uma postura de comprometimento com a palavra de Deus, fazendo a vontade de Deus, e assim você vai viver
o que Deus tem para sua vida, viu? Deus abençoe, obrigado por estar conosco em mais essa aula. Não deixe aí de se inscrever no nosso canal, não deixe de curtir o nosso vídeo e, se possível, compartilhe esse link aí, ok, desse vídeo para outras pessoas, para que elas também possam aprender sobre esse tema, ok? No próximo vídeo, na próxima semana, vamos gravar o próximo vídeo falando, dando continuidade aqui nessa temática dos desafios que a fé cristã tem tido nesse mundo pós-moderno. Muito obrigado por ter ficado conosco até aqui. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!